Salomão foi o tipo de rei que deixou outros reis perplexos. Seu trono não era apenas um símbolo de poder, mas de algo ainda mais raro: sabedoria aliada à riqueza em níveis praticamente inalcançáveis. Governou uma nação em seu auge político e espiritual, transformando Jerusalém em um centro de influência, onde ouro era tão comum quanto pedras, e a reputação do rei atravessava desertos, mares e reinos. Os registros bíblicos sobre sua fortuna podem até soar como lendas, mas são fatos cravados da história que desafiariam até os maiores bilionários da atualidade. Mas o que estava por trás de toda a sua fortuna? Quais estratégias financeiras disruptivas ele usou que o deixaram tão rico que até os bilionários dos dias atuais não alcançam? Se temas como sabedoria, poder e estratégias que atravessam milênios despertam seu interesse, inscreva-se no canal. Aqui a Bíblia não é apenas um livro sagrado. É um mapa histórico e filosófico que revela como o passado ainda molda o presente. Ao longo da história, poucos nomes evocam simultaneamente riqueza e inteligência estratégica como Salomão. A Bíblia o descreve como alguém que pediu sabedoria, ao invés de bens materiais, e, paradoxalmente, recebeu ambos em proporções imensuráveis. A grandiosidade de seu governo não está apenas nos milagres relatados, mas nos detalhes econômicos, muitas vezes ignorados. Seu reinado, estimado entre os séculos 1950 a.C., coincidiu com um raro momento de estabilidade no crescente fértil. O Egito estava em declínio, a Assíria enfrentava instabilidade, e Israel ocupava uma posição geográfica privilegiada para comércio entre 3 continentes. Esse contexto geopolítico permitiu a Salomão desenvolver uma rede complexa de alianças, tributos e expedições comerciais. Ele não dependia apenas dos recursos internos de sua terra. Pelo contrário, sua inteligência estava em fazer de Israel uma ponte, uma zona de passagem obrigatória para mercadores, metais, especiarias e conhecimento. Jerusalém tornou-se um centro nervoso de intercâmbio econômico, onde navios vinham carregados de ouro, madeira de sândalo, pedras preciosas e até animais exóticos vindos de regiões como a África Oriental e o sul da Arábia. A rainha de Sabá, ao visitar Salomão, não ficou impressionada apenas com suas palavras. O texto bíblico é claro ao destacar que ela se admirou de sua corte, dos trajes dos servos, das ofertas no templo, da arquitetura do palácio. Isso não era apenas ostentação, mas o retrato de uma administração milimetricamente pensada para gerar influência. A reputação do rei como um sábio também era, de certa forma, uma política econômica. Atraía alianças, garantias de paz e rotas comerciais seguras. Em outras palavras, Salomão entendia que prestígio era uma moeda tão poderosa quanto o ouro, talvez mais. Seus navios, construídos em parceria com os fenícios da cidade de Tiro, desbravavam rotas que permanecem envoltas em mistério até hoje. A tal terra de Ofir, mencionada como fonte de ouro refinado, nunca foi localizada com precisão, o que apenas aumenta o fascínio por sua rede comercial. A quantidade de ouro que chegava anualmente aos cofres reais, segundo o livro de Reis, era de 666 talentos. Isso, em peso atual, representa mais de 20 toneladas de ouro por ano. Mas a verdadeira genialidade de Salomão talvez não esteja na soma, e sim na forma como ele estruturou o sistema. Não era apenas um acúmulo de riqueza, era a criação de um ecossistema econômico no qual o rei não precisava invadir territórios, mas fazer com que eles quisessem negociar com ele. Era um modelo de influência silenciosa, altamente lucrativa e surpreendentemente sofisticada para a época. A estrutura que sustentava essa rede de prosperidade era cuidadosamente arquitetada por uma combinação de diplomacia, logística e inteligência econômica. Salomão compreendia a importância de criar um sistema que não apenas acumulasse riquezas, mas que as fizesse circular estrategicamente. Seu reino passou a operar como uma espécie de entreposto internacional, uma plataforma de negócios onde
Produtos do Oriente e do Ocidente se encontravam. Eram valorizados e redistribuídos. Além do ouro de Ofir, havia o cobre do Vale de Tímina, o cedro importado do Líbano, os cavalos egípcios revendidos para potências vizinhas e o tributo anual de reinos aliados. A rota do incenso que ligava o sul da Arábia até Gaza atravessava o território israelita, o que permitia a cobrança de taxas sobre mercadorias valiosas como mirra, canela e perfumes. Não havia desperdício de oportunidade. Cada caminho, cada recurso natural e cada aliança era tratado como ativo estratégico. Essa sofisticação econômica tinha base também em um aparato administrativo eficiente. O reino foi dividido em 12 distritos fiscais, responsáveis por sustentar o palácio e a corte com suprimentos mensais. Essa organização descentralizada, embora severa, reduzia a dependência direta do tesouro e permitia um fluxo constante de provisões e tributos. Mais do que acumular poder, Salomão o refinava. Tudo isso, somado à paz prolongada herdada de seu pai Davi, criou um ambiente estável, onde a produção agrícola prosperava e a confiança externa na segurança das rotas comerciais aumentava. Em termos contemporâneos, seria como unir o poder de uma startup inovadora com a solidez de uma multinacional consolidada. Salomão, sem dispor de tecnologia moderna, construiu um império baseado em prestígio, controle logístico e visão a longo prazo. Apesar do brilho que envolvia o reinado de Salomão, os pilares de sua riqueza escondiam tensões que cresciam em silêncio. A paz que sustentava os acordos comerciais exigia concessões políticas, e a expansão da influência veio acompanhada de uma administração cada vez mais centralizadora. O sistema tributário, embora eficiente no abastecimento do palácio, impunha pesadas cargas sobre a população das tribos do norte. Aos poucos, o que era visto como prosperidade por fora começava a gerar desconforto por dentro. A busca incessante por manutenção de prestígio também cobrava seu preço. Os casamentos políticos de Salomão, descritos em centenas, não eram apenas alianças simbólicas. Cada princesa trazia consigo exigências culturais, religiosos e financeiras. A presença de povos estrangeiros, com seus cultos e tradições, começou a gerar tensão entre o ideal monoteísta herdado de Davi e a prática real cada vez mais pluralista. O rei, antes símbolo de sabedoria espiritual, agora se via envolto em uma complexidade política difícil de controlar. Além disso, a construção do templo e do palácio real exigiu décadas de trabalho forçado e mão de obra sob regime de corveia, um sistema semelhante à servidão por dívidas. Muitos israelitas passaram a ver em Salomão um governante distante, mais interessado em glória internacional do que no bem-estar interno. A corte sofisticada que encantava visitantes, estrangeiros começava a contrastar com a desigualdade sentida pelo povo. Essa discrepância, silenciosa mas constante, minava a coesão social. A solidez econômica não impedia o surgimento de rachaduras internas. Salomão, que arquitetou uma das máquinas de influência mais poderosas da antiguidade, também plantava as sementes da fragmentação. Seu modelo, embora brilhante em resultados, dependia de um equilíbrio frágil entre aparência e sustentação. E quando a balança começasse a pesar mais de um lado, nem toda a sabedoria do rei seria suficiente para conter o descontentamento. Após sua morte, o que parecia ser um reino indestrutível se partiu quase de imediato. O peso da centralização e dos encargos excessivos cobrou seu preço. O filho de Salomão, Roboão, herdou o trono, mas não a sensatez diplomática. Ignorando os apelos do povo por alívio tributário, respondeu com rigidez. E em um só gesto precipitou a divisão do reino em duas partes, Israel ao norte e Judá ao sul. O império construído com sofisticação, prestígio e influência desmoronou diante da incapacidade de manter coesão interna. Esse desfecho evidencia que a riqueza de Salomão, embora imensa, não era blindada contra o colapso. E quando se busca comparar sua fortuna com a de figuras como Elon Musk, é preciso considerar mais do que números. A fortuna estimada do rei, com base nas descrições bíblicas,
ultrapassaria hoje os 2 trilhões de dólares. Um valor impressionante, capaz de superar qualquer bilionário contemporâneo. No entanto, essa comparação se torna superficial se ignorarmos o fator mais determinante: o legado. Elon Musk representa um tipo de riqueza ligado à disrupção tecnológica, ao risco calculado e à aposta no futuro. Seus investimentos miram o espaço, a inteligência artificial, a energia limpa. Já Salomão construiu seu império sobre alianças humanas, reputação, sabedoria e um senso profundo de transcendência, mesmo que, no fim, tenha se desviado de parte desse propósito. Ambos representam modelos de influência, mas com fundamentos distintos. Um voltado à expansão externa, o outro à profundidade interna. E é justamente isso que torna Salomão tão fascinante até hoje. Em seus últimos escritos, especialmente em Eclesiastes, ele expõe um olhar maduro e amargo sobre tudo o que conquistou. Declara que tudo é vaidade, um sopro que passa. O homem que teve tudo, que acumulou mais do que qualquer outro, terminou reconhecendo que a verdadeira riqueza talvez não estivesse nos palácios, mas em temer a Deus e viver com sabedoria. Uma lição que nem todo bilionário moderno estaria disposto a ouvir.